Então, dando seguimento, né, aos nossos debates no Seminário de Psicologia e Políticas Públicas, articulações para garantir práticas antimanicomiais, que também é alusivo, né, ao Dia da Psicóloga. Eu vou começar me apresentando, né? Eu me chamo Marina Statin Arruda, eu sou conselheira do CRP12, atuo com políticas públicas já há aproximadamente 10 anos e nas últimas 2 estou como psicóloga escolar. Vou também fazer minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher branca com cabelos escuros, lisos e longos. Estou vestindo uma camisa com gola rosa pink e tenho uma sobreposição com um colete preto. E também agora, né, temos o início de um importante debate que vem a ser um compromisso que o CRP12 vem trazendo como forte luta, no sentido não só da implementação da Lei 13.935 de 2019, né, que versa sobre a presença de psicólogas e assistentes sociais na política de educação, pensando não só a implementação dessa lei, mas também de que forma ela vem acontecendo, né, quais as concepções que se tem de educação, e para que a gente possa ter uma formação com compromisso, né, social, ético, político, e que vise retirar, né, esse estigma dos manicômios, como a gente debateu de manhã, né, e da medicalização, ou mesmo de tratar as questões como individuais dos sujeitos e não expressões das questões sociais, com diversos, né, atravessamentos ali de questões de gênero, de raça, de classe social, entre outros fatores determinantes. Para continuar o debate, né, vou chamar então as nossas convidadas, que com toda certeza são referência na temática, sendo elas Aliciene Fusca Machado Cordeiro, é psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tem mestrado em Educação, Psicologia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Educação, é professora pesquisadora da Universidade da região de Joinville, Univille, lecionando para cursos de Psicologia e no mestrado e doutorado em Educação. Participa do GT de Psicologia da Educação da ANPED. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Inclusiva, Educação Especial, Deficiência, Educação, Aprendizagem. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas, Trabalho e Formação Docente, GETRAFOR. Aliciene. Também para compor a mesa, a Poliana Regina Groff, que é psicóloga, doutora em psicologia, docente do Departamento de Psicologia da UFSC e integrante do Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional. Simone Souza Vieira é psicóloga, mestre em psicologia pela UFPR, doutora em educação pela UFSC e pós-doutora em educação pela UFBA. Professora da área de educação e infância no curso de pedagogia e da linha de educação e infância no programa de pós-graduação em educação na UFSC. Também é membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Violências no VIC e do Instituto de Memória e Direitos Humanos. Antes de iniciarmos os debates, também gostaria de relembrar o nosso acordo em função do adiantado do tempo, né? Então, quem tiver questionamentos ou debates podem estar enviando por escrito e a organização, né, se compromete a procurar outros canais para que a gente possa repassar essas informações e responder aos questionamentos. Então, agora damos início à mesa número 3, Lei 13.935, a psicologia nas escolas e o enfrentamento à patologização e medicalização das infâncias. A gente tinha conversado de tentar diminuir o tempo de fala para garantir a conversa ao vivo. Pode ser? Tranquilo? Ok. Começa contigo, né? Sim. Acho que eu vou
Você me ajuda a controlar o tempo? Você me faz 5 e daí depois... eu vou ter que ficar em pé porque eu fiz um... Nada, só me avisar 5 minutos antes e daí... Tá, e aí tem o meu slide? Você já... Mandei. Tava ali na tela. Já estava ali, já estava aberto. Acho que é essa daqui. Isso. Então, boa tarde, né? Queria agradecer vocês pela grata surpresa e abertura maravilhosa, tá? Então, eu escolhi fazer um caminho de reflexão e depois as minhas companheiras de mesa vão trazer, talvez, um pouco mais da atuação do psicólogo escolar. Eu tenho atuado desde 99 com a psicologia escolar e sou muito feliz de estar ainda atuando e vendo que conseguimos, então, a aprovação, né, da Lei 13.935, porque essa é uma luta que os psicólogos escolares estiveram bastante envolvidos e ativos, né? Pode passar. A minha provocação hoje é no sentido da gente pensar, né, a psicologia educacional e a psicologia escolar como uma psicologia que é pertencente às psicologias, né? Então, a minha fala hoje é para a gente pensar um pouco, né, talvez repensar qual é o compromisso, né, que nós estamos assumindo enquanto psicólogos escolares, né, psicólogos educacionais, atuando em outras instituições de ensino que não a escola, né? E pensar, então, na nossa história enquanto psicologia para ver que caminhos que nós estamos seguindo e nos comprometendo, né? Pode passar. Eu trouxe esse início baseado num texto da Ana Bock, que ela traz essa reflexão de como a psicologia, enquanto profissão, em 1962, nasce numa rede em que ela vai se constituindo como ciência dentro de uma normalização e de uma normatização. Então, naquele momento histórico, né, nós vamos ter um momento de uma grande expansão industrial, onde a psicologia vem, né, para ajudar, então, na melhor seleção dos melhores trabalhadores para essa indústria. Temos também uma expansão educacional na década de 60, em que a psicologia, né, é convocada a auxiliar nos psicodiagnósticos das crianças, né, que estariam aptas ou não para o processo de escolarização na escola regular, né, e fazer esses encaminhamentos, então, para as escolas especiais. Então, a psicologia, naquele momento, dentro da escola também, vem para ajudar a melhorar o desempenho das crianças, né, classificá-las, pensando que essas crianças seriam, então, os futuros trabalhadores que estariam, então, envolvidos nessa expansão industrial, né? E o que eu quero chamar a atenção de vocês agora é que, nesse contexto histórico em que a psicologia se firma, então, né, como profissão, nosso compromisso político está justamente, pode passar, com a questão da seleção, da diferenciação e da categorização das pessoas, né? Quem muito bem discute isso é a Mitsuko Makino Antunes, foi minha orientadora do mestrado e do doutorado, né? E uma grande estudiosa também da psicologia, da história da psicologia e da psicologia escolar.
Então, nesses primeiros anos, né, de constituição da nossa profissão, nós vamos ser uma ciência marcada, então, principalmente por uma concepção universal de sujeito, né? Então, nós estamos buscando instrumentalizar, né, a sociedade para buscar as melhores pessoas para os melhores cargos, para o melhor desempenho na escola, sempre descontextualizando o sujeito do seu contexto. A partir da década então de 60, né, nós vamos viver ali um momento de ditadura militar, né, de um predomínio do pensamento estadunidense, né, relacionado à constituição de uma psicologia muito positivista, né? E, a partir dos anos 70, né, nós vamos começar com uma redemocratização do Brasil, ainda que muito opaca, mas a psicologia também vai sendo chamada para participar desse movimento histórico, né? E então nós vamos começar então um projeto, né, que é um projeto de uma psicologia, ou das psicologias, como diria Ana Bock, de um compromisso social. Então, nós vamos, nesse momento histórico, nos revisitar enquanto categoria, enquanto ciência, enquanto profissão, e remeter o nosso compromisso a um compromisso com pessoas historicamente situadas, que, como disse a nossa anfitriã aqui da mesa, que são pessoas que são constituídas numa síntese interseccional, né? Então, nós somos sínteses da nossa cor de pele, do nosso gênero, da nossa história, da nossa classe social, da região que a gente nasce, né? Então, somos seres constituídos historicamente. A psicologia, então, ao se revisitar, né, faz esse pacto com esse compromisso social. Bom, então, mas onde entra, né, a medicalização nesse pacto da psicologia, né, com o compromisso social? Na verdade, nós, nesse momento histórico, já fizemos toda uma autocrítica, em especial com a Maria Helena Souza Pato, né, quando falamos da trajetória da psicologia escolar, né, e tantas outras pessoas que vieram estudar e compor, né, a psicologia escolar crítica. Contudo, hoje nós vivemos numa sociedade que é considerada, né, a sociedade do cansaço, né? Aquele filósofo coreano. Nós podemos escolher falar disso de diversas perspectivas teóricas. Eu escolhi essa, né? O Han, que é um psicólogo, que é um filósofo sul-coreano, ele vai falar que nós vivemos numa sociedade do cansaço, né? Nós estamos numa sociedade de uma positividade tóxica. E toda essa aceleração, todo esse produtivismo, né, tem chegado para nós, da psicologia, da psiquiatria, da medicina, muitas vezes numa leitura psicopatológica. Então, se você não dá conta desse mundo acelerado, se você não dá conta dessa positividade, dessa extrema expressão nas mídias sociais e adoece, a culpa é sua. E a gente tem entrado numa leitura, né, em que as enfermidades estão sendo lidas, né, como doenças neuroquímicas, né? Então, eu tenho ficado muito assustada nas minhas andanças, porque, hoje em dia, todo psicólogo quer ser neuropsicólogo. E eu não tenho nada contra a neuropsicologia, pelo contrário. Eu acabei de fazer parte de uma pesquisa com um professor da Universidade de Tallinn,
Mas o que me preocupa é que a gente se esqueça que o nosso lugar é o lugar da palavra. O nosso lugar é esse lugar que a gente viu aqui, ó. É do encontro, é da palavra, né? Nós não somos psiquiatras, nós não somos irmãos menores da neurologia. Nós somos profissionais da palavra, do encontro. E eu tenho me preocupado muito, porque nas escolas, nas formações de professores, quando eu sou chamada para falar, ou antes ou depois de mim, sempre tem um neuropsicopedagogo, ensinando os professores qual região do cérebro é atingida quando as pessoas aprendem a ler, a escrever. E os professores ficam muito angustiados, porque eles acham que eles precisam entender disso para educar uma criança e também para diagnosticar a criança. Então, é uma angústia que adoece o professor também, porque ele não dá conta de fazer isso, e dentro do meu parco entendimento, né, na minha humilde posição, eu entendo que não é função da educação você saber, né, qual parte do cérebro é afetada enquanto você está numa interação afetiva e pedagógica com o seu aluno. Enfim, nossa! Então, gente... pois é, porque eu estou fazendo contato com as minhas meninas lá de trás, elas estão assim para mim, eu assim para elas, e está uma coisa linda aqui, um encontro, né? Mas, enfim, eu vou... 2 minutinhos, eu já vou encerrar. Pode passar. Pode passar. Eu só quero deixar uma reflexão assim, gente. As palavras hoje, que a gente vê muito nas mídias sociais, né, são essas. Você tem que ter projeto de vida, não só, né, no ensino médio também. Você tem que ter projeto de vida, você tem que ser uma pessoa motivada, você tem que ter iniciativa, você tem que ser eficiente, você tem que ser flexível, e só de falar essas palavras, eu não sei se eu sou uma coach ou se eu estou cansada, né? Então, é muito preocupante que essas palavras, pode passar, elas estejam permeando as nossas relações sociais e as nossas relações virtuais, né? Porque isso aqui é um fenômeno. Né? Eu vim de Joinville hoje para cá e meu marido falava, mas você tem que ir, não dá para fazer online, né? E aí a gente pode cair numa armadilha da medicalização, não da medicação, da medicalização da vida, porque daí quando a gente não tem essa leitura social, aqueles que não são acelerados, que não são hiperativos, que não são engajados, eles começam a ser considerados como divergentes, anormais, e daí tem um monte de diagnóstico para isso. Tem um tal de TOD, tem um tal de TDAH, tem um tal de TEA, né? E, só para fechar, assim, eu fiquei muito horrorizada. A gente tem que refletir muito sobre o nosso, pode ir lá para o último, sobre o nosso compromisso social. Nós estamos dentro de uma sociedade em que os pais acham muito engraçado fazer uma coisa que eu não sei se chama trend do TikTok, mas eu acho que é essa coisa. E eu não sei se vocês viram que a última é o pai começar a fazer um bolo com a criança e quebrar o ovo na cabeça das crianças. E aí as crianças ficam muito assustadas, porque elas estão num momento afetivo com o pai, super empolgada, e aí o pai fala, e agora o ovo, e pofte, o ovo na cabeça das crianças. E tem crianças que choram, tem crianças que xingam, tem crianças que batem nos pais, e tem crianças que riem sem certeza de que aquilo é engraçado para ela também. Então, eu tenho falado muito nas minhas andanças, anda faltando adulto nas relações, né?
Então, assim, o que eu vim aqui, né, querendo conversar com vocês, é que quando a gente vá para a escola, né, a gente lembre dessa história e se lembre qual é o nosso compromisso social, com o que a gente está pactuando nas nossas ações. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. Acho que a gente está fazendo audiodescrição também, né? Depois vai ficar gravado. Então, eu sou uma mulher branca, de 39 anos, tenho cabelo escuro, um pouco abaixo dos ombros, uso óculos, estou vestindo uma blusa cinza e como chama mesmo isso? E um kimono floral por cima. É muito bom, né, a gente recuperar a história para a gente poder construir esse nosso presente, né, da atuação da psicologia, que eu já falo da psicologia escolar e educacional, né, nas escolas, nas secretarias de educação. Acho que não tem como a gente pensar a nossa atuação a partir, né, da aprovação da lei sem a gente retomar um pouco, né, qual é a história, né, da relação da psicologia com a educação, que inclusive a gente tanto, né, tem criticado, repensado, enfim, construído aí bons referenciais para a nossa atuação. Então, seguindo um pouco, acho que até o finalzinho da fala da Liciênia, eu vou me ater um pouco mais ao que a gente pode fazer, então, né, enquanto psicólogas, nos contextos escolares e educacionais, a partir da aprovação da lei, desde uma perspectiva, né, desmedicalizante, despatologizante. E aí, então, vou trazer um pouco alguns aspectos aí para a gente pensar e depois, então, passo a palavra para... Bom, com a aprovação da lei, a gente tem aí uma conquista muito importante para a nossa categoria, né, para a educação também. A gente entende que nós, enquanto psicólogas e psicólogos, a partir da aprovação da lei, a gente tem que se entender como profissionais da educação. Isso já é algo bastante importante, que já nos posiciona, digamos assim, né, não só a partir da psicologia, mas até nas relações de trabalho, né, como é que a gente vai se relacionar nos contextos de trabalho, quando a gente se entende enquanto um profissional também da educação. Tá? Isso acho que já é uma coisa bem importante para a gente pensar. A gente sabe que com a aprovação da lei a gente, enfim, andou um passo, né? Mas a grande questão agora é a gente conseguir construir a nossa prática conforme o que a gente já tem muito consolidado teoricamente, né, no campo da psicologia escolar educacional, e inclusive tecnicamente, né, a gente tem desde 2013 as referências técnicas para a atuação da psicologia na educação básica. Então, a gente não precisa reinventar a roda, né? A gente só precisa se dedicar mesmo, né, a trabalhar com esses referenciais, né, e construir, então, essa prática. E é nessa direção que eu vou trazer algumas pistas para a construção desse trabalho, porque a gente sabe que tanto na formação inicial, né, de psicólogas, que é onde eu atuo, mas também na formação continuada, agora a gente tem muitos profissionais, né, que estão lá, foram contratados para atuar em secretarias de educação e ainda estão tentando, né, construir um trabalho justamente nessa perspectiva do debate que a gente tem feito hoje, né? Então, poder contribuir, né, com essa forma também, com que caminhos a gente pode construir, que projeto, né, de psicologia eu posso construir juntamente com a equipe, né, com professores, com gestores, com as assistentes sociais, né, que estão ali lado a lado com a gente também. Então, são inúmeros os desafios, mas a gente tem bons caminhos para caminhar, digamos assim, né? E aí eu trago, então, algumas possibilidades, né, dessa atuação, dessa intervenção, desse trabalho que a gente entende que ele é institucional. E aí, acho que conforme eu for apresentando alguns elementos, a gente pode entender por que a gente fala, né, que a atuação da psicologia nos contextos escolares é uma atuação institucional,
Né? Como é que eu faço, então, né, para fazer esse tipo de atuação e fugir, né, dessa lógica de um trabalho individualista, individualizante, que está sempre ali, né, tentando dar conta, a gente brinca, né, do apagar do fogo, né, nesses espaços, né? Como é que a gente se planeja para fazer essa atuação? Antes disso, a gente precisa passar por alguns princípios da nossa atuação, que eu acho que nunca é demais a gente falar, que não é só específico da psicologia educacional, né, da psicologia escolar, mas todos nós, como psicólogos e psicólogas. Mas que é, né, o princípio de defesa da escola pública, gratuita, né, de qualidade, que garanta a aprendizagem de crianças e adolescentes, não só como um princípio de garantia do direito à educação. Garantir a aprendizagem é garantir saúde, né, para esses nossos estudantes, para essas nossas crianças, para esses nossos adolescentes, porque a aprendizagem é aquilo que promove o desenvolvimento humano, né? E essa possibilidade, né, de crianças e adolescentes se conhecerem melhor o mundo, né, terem aprendizagens significativas. A defesa de uma escola inclusiva, né, na sua radicalidade, que respeita todas as formas, né, de vida, de modos de ser, de viver, de falar, de pensar, né, de se movimentar. Portanto, uma atuação que ela é anticapacitista, né, ela é antirracista, é anti-LGBT-fóbica e, por que não, anticapitalista, né? Porque quando a gente fala que a gente é anticapitalista, a gente está se contrapondo a alguns valores que estão muito presentes no campo da educação, como a meritocracia, a competitividade, a comparação, né, entre o bom e o mau aluno, o que rende mais, o que rende menos, e que justamente chega para a gente avaliar, né, por que é que ele está rendendo menos, né? Isso é uma lógica, né, bastante capitalista e a gente precisa também enfrentá-la. E aí, pensando um pouco, então, a atuação em si, algo que a gente precisa, do ponto de vista dessa atuação no contexto escolar, a gente precisa conhecer não só a história, né, da psicologia na relação com a educação, mas a gente precisa conhecer as políticas públicas de educação, isso é muito importante. Os projetos em vigor, né, seja nos municípios, seja nos estados. A gente precisa conhecer algo muito importante e se aproximar, que são as condições de trabalho dos professores e professoras, porque são, né, junto com as assistentes sociais, nossos principais parceiros e parceiras, e muitas vezes esse docente já está, né, numa condição de um adoecimento muito grande, né, no seu contexto de trabalho, e às vezes a gente está lá querendo exigir dele, né, e dela algo que ultrapassa, inclusive, né, as suas possibilidades. Então, são nossos parceiros de trabalho, nossos colegas, a gente precisa ter muitas vezes a gente vai ter que participar com eles da luta, né, pela garantia dos seus direitos, para que aí sim a gente também possa fazer o nosso trabalho no contexto escolar. Algo muito importante também da gente reconhecer é a rede de proteção de crianças e adolescentes. A escola faz parte da rede de proteção. Então, não tem como a gente atuar em um contexto escolar sem conhecer essa rede de proteção. Né? A gente vai acolher muitas situações no contexto escolar de violência, né, contra criança e adolescente, que acontece muitas vezes fora do contexto escolar e que a gente que faz esse acolhimento e a gente conhecer a rede, conhecer aí os parceiros, né, que estão atuando é bastante importante também. E a partir da nossa referência técnica e do campo teórico, né, da psicologia escolar crítica, para a gente fazer essa atuação mais institucional, eu destaco 4 elementos que eles são indicados, inclusive, por uma autora chamada Cleisi Marinho Araújo, que é o ponto de partida, digamos assim, para o nosso trabalho, que é o mapeamento institucional. Então, algo bem importante de a gente fazer é mapear essa instituição, o seu PPP, os seus regimentos, né? Como eu falei, a política educacional, fazer esse mapeamento da estrutura física da escola, das relações, dos possíveis conflitos.
O outro, como eu estou tendo que correr aqui, depois a gente pode falar mais. Fazer uma escuta psicossocial. O que é essa escuta psicossocial? Não é a gente ter uma salinha lá e ficar recebendo gente, não, é justamente a gente estar nos espaços coletivos e poder ouvir o que as pessoas estão falando, quais são as suas dificuldades. Isso pode ser feito tanto do ponto de vista das urgências do cotidiano, né? Apoliana, por favor, você pode me auxiliar em tal questão? Como também pode ser planejado, né, na participação em paradas pedagógicas, em conselhos de classe, né? Então, essa escuta aqui não é uma escuta individual, né? Justamente a partir das singularidades, né, pensar como isso está sendo produzido dentro e fora desse contexto escolar. Uma escuta ativa, portanto, né, assim que a autora destaca. O outro eixo seria a assessoria ao trabalho coletivo, e aí a gente tem um papel bastante importante, que é trabalhar na formação continuada, né, dentro da escola, preferencialmente em serviço, né? Hoje em dia a gente vê muitos professores tendo que ficar fora do horário de trabalho para estudar, sendo que está estudando justamente para qualificar a sua atuação, né? Então, atuar nesse eixo também. E algo que é bastante importante, quase o central do nosso trabalho, que é esse acompanhamento dos processos de ensinar e aprender, né? Como é que a gente vai, então, potencializar essas aprendizagens, potencializar esse ensino, né? Essa relação que é aí o principal no espaço escolar, né? Que vai, então, fazer com que a escola realmente cumpra a sua função social, né? Então, a gente acompanhar essa relação professor-aluno e famílias, né? Poder fazer a avaliação, mas não a avaliação visando esse tipo de diagnóstico, né? Mas essa avaliação que vai observar em sala de aula, vai conversar com o professor, vai conversar com a família, vai analisar material escolar, né? Vai propor atividades também. Vocês vão ver que esses 4 eixos, né? O mapeamento institucional, a escuta psicossocial, a assessoria ao trabalho coletivo e o acompanhamento dos processos de ensinar e aprender, um está articulado ao outro. Quando eu estou acompanhando os processos, eu estou fazendo escuta psicossocial, eu estou mapeando institucionalmente, estou preparando uma assessoria ao trabalho coletivo na escola, né? Então, essa é alguns eixos para a gente planejar o nosso trabalho. E aí, para finalizar, então, né, a gente entende, então, a psicologia escolar educacional como aquela que vai promover essa garantia do direito à aprendizagem, né, de crianças e adolescentes, atuar nessa perspectiva do desenvolvimento de potencialidades, da alegria na escola, né? Como é difícil a gente pensar a escola como espaço de alegria, né? Da democracia nas relações escolares, né? Recusando, então, qualquer forma de aprisionamento da vida nesse espaço. A gente tem escutado muitas crianças falando, né, que a escola parece uma prisão. Então, acho que a gente está atento, né, a essa escuta, no sentido de a gente promover uma atuação que enfrente, né, essa noção de que a escola, apesar do Foucault já fazer tanta correlação, né, entre escola e prisão, mas a gente está ali para poder promover vida, né, nesses espaços. Então, é isso. Está em PDF. Então, gente, boa tarde a todas, a todos e todes. Antes de iniciar aqui a minha fala, eu quero dizer que eu estou muito emocionada e o caminho hoje até aqui, estava comentando com o Ematuíra, onde é que está o Ematuíra? Aqui. E com a Pamela e com a Josi, de que passou um filme na minha memória, assim, né? E talvez uma das cenas que tenha me mobilizado e que eu compartilho aqui com vocês foi de uma plenária, uma das, né, bem acaloradas, onde fazíamos uma discussão importante, não havia consenso, né, na nossa plenária, sobre qual é o tipo de comunicação que a gente iria construir naquele contexto.
Era o ano de 2016, e o impasse que a gente tinha chegado é se na nossa comunicação a gente explicitaria se nós estávamos vivendo uma situação de golpe no Estado ou não. Eu fazia parte do coro que defendia que as coisas precisavam ser nominadas do jeito que elas são. E isso é uma condição de enfrentamento. Pois bem, passado 8 anos, nós estamos vivendo, né, em toda a rede de comunicação, o nome que era, né, e que sempre foi, que nós sabíamos, inclusive pelas redes que fizeram parte, né, dessa orquestra que culminou com o impeachment da presidenta Dilma. Eu seguiria defendendo as mesmas coisas que eu defendi naquele contexto. A gente precisa dar os nomes certos para as coisas, para a gente não correr o risco que nós corremos. E há momentos que esse enfrentamento ele nos pede uma postura radical. Quero dizer também, e eu já disse isso publicamente, aliás, não publicamente, já disse para você, Yara, mas eu quero te dizer publicamente, vai ficar filmado isso, que em muitos momentos foi o teu olhar, foi a tua palavra e a tua história que me sustentou para eu ficar até o final. Obrigada. Vou tentar me organizar. Quero explicar rapidamente o contexto dessa imagem aqui. Em 2022, eu permaneci durante 18 dias na Universidade Federal da Bahia. E era uma segunda-feira, com muita luz, eu estava feliz, tinha um corpo que pulsava, porque eu iria ficar durante 18 dias em contato com um grupo que eu conhecia só por janelinhas, durante um ano, era dessa forma que a gente se relacionava, nós estávamos vivendo um contexto de pós-pandemia, inclusive quando eu chego lá, nós ainda tínhamos, né, o protocolo de usar as máscaras. Então, eu tinha esse corpo feliz, porque eu ia ver alguns colegas, e outros eu ia efetivamente conseguir conhecer. E quando eu estou entrando no prédio da FACED, eu me deparo na rampa com essa marcação, né? Mas, na verdade, hoje, né, o registro que a gente tem, mais de 700 mil mortes, não podemos esquecer. Quando eu leio isso, rapidamente eu experimento no corpo um grande embrulho. E eu... Alô, alô? Não consegui seguir com o corpo pulsante como eu estava quando eu cheguei naquele espaço que era tão querido e tão desejado. Mas eu coloquei a atenção e a intenção que daquele dia em diante, onde quer que eu fosse, falar o que eu fosse, eu não iria deixar de registrar que nós, todos e todas e todes que estamos aqui, somos sobreviventes a uma política que teve um assento de morte no governo do inelegível Jair Messias Bolsonaro. Portanto, a gente tem um compromisso com a política, com a psicologia, com a educação, com aquele universo que a gente compreende que é parte de uma luta que todo mundo deve ser garantido. Saber qual é a psicologia que a gente vai construir é parte desse exercício profissional crítico e comprometido, mais além daquilo que está dentro das academias, e que nem sempre tem dado conta de garantir a política pública. Não sei o que está acontecendo. Bom, vou tentar acelerar aqui e, por favor. A gente fez um combinado, antes de iniciar a fala, que caminhava na direção de tentar articular onde que fazia mais sentido a nossa conversa. Eu acho que agora deu. Alô, alô? Vou trazer aqui, não sei se está dando, a possibilidade de a gente, se nada disso deu certo, se a gente não conseguiu construir uma política, uma psicologia escolar e educacional crítica e sensível, que garanta o direito à diferença da criança e da infância e do adolescente,
onde que isso vai parar? Mas, antes disso, eu vou pedir licença para voltar atrás. Não vai ser o recorte da minha fala, mas eu acho que a gente precisa seguir olhando, mirando para uma questão importante. No estado de Santa Catarina, hoje, nós temos um edital que tem duração de 2 anos, que prevê a contratação de psicólogos e de assistentes sociais para atuar, né, no campo da educação. Desse edital, que tem a duração de 2 anos, que termina esse ano, nós temos 64 assistentes sociais e 64 psicólogos que atuam para atender 36 regionais. Desse número de psicólogos e assistentes sociais, existe 2 duplas de cada profissional que atuam na gestão. O que eu quero dizer com isso é que essa luta que a gente acompanhou, pelo menos durante 8 anos, tentando garantir essa lei que dispõe sobre a nossa inserção lá, ela tem que caminhar junto, porque ela não caminhou com condições que garantam a qualidade de vida desses profissionais, que hoje estão lá, mas estão tendo interrupções dos seus trabalhos, porque muitos, na primeira oportunidade que flerta por uma qualidade, por um outro trabalho, ou mesmo por um concurso público que dê a ele outras possibilidades, ele se desliga. Então, a gente tem tido uma recorrência de interrupções de trabalho, e de situações de adoecimento também, né? Então, a luta ela precisa, junto com todas as outras entidades que caminham junto, sindicato, o Conselho Regional, a BEP, enfim, para que sigam lutando por essa garantia de concurso público para os profissionais, para garantir que, efetivamente, essa lei seja atendida dentro, né, daquilo que a gente lutou o tempo todo. Porque, do jeito que está, não é o que nós queremos para a nossa categoria. Bom, pode seguir. Pode seguir, Renata. Pode passar? Eu tenho quantos minutos? 3? Vamos passar. O caminho que eu tentei escolher aqui é a história do Patrick, que é uma criança que... Essa história, esse documentário, para quem quiser acessar na íntegra, ele está no YouTube. É um documentário de 25 minutos que conta a história de uma criança que tinha 9 anos e viveu situações recorrentes de reprovação escolar. E tem todo um olhar e uma perspectiva de pensar, por meio da fala de professores e dos pais, uma história que incide sobre um problema que está localizado nele. Lógico, evidentemente, que dentro dessa perspectiva há uma tentativa de culpabilizar o Patrick. Ele é um tratado, para quem não conhece, da obra da professora Maria Helena Souza Pato, onde ela escreve sobre a produção do fracasso escolar. Só que é uma história baseada, né, numa vida real. Patrick morava em Santa Maria, numa região de assentamento, junto com seus irmãos e os seus pais. Eu tento trazer aqui, depois eu posso disponibilizar, fragmentos da fala, tanto do pai como das professoras, que vão dizendo desse menino que não aprende porque tem um problema nele. Às vezes, localizado na família, que tem uma condição de desestrutura familiar. Às vezes, nele, que tem um problema de vermes, e talvez por isso, né, ele seja muito inquieto e não consiga aprender e tudo mais. O que a gente vai vendo, na verdade, é aquilo que a professora Pato vai falar de sucessivas mortes que vão acontecendo no Patrick a partir do olhar que incide sobre ele, que de forma insistente vai tentando dizer que ele tem um problema que precisa ser corrigido, tratado e, enfim, disciplinado. Podemos passar? Eu quero... Pode passar também. Só dizer... Por favor, pode ir. Também tem um professor que eu gosto muito, que é o professor Gonçalves Filho. Ele vai fazer uma articulação entre o processo de medicalização e a humilhação social. E aí ele vai falar que essa lente encurtada que a gente tem em relação a uma criança, pela via da medicalização da infância, ela é não apenas o resultado de um diagnóstico médico ou psicológico encolhedor. Ela é um produto de atenção profissional demais especializada. O retrato depauperado da pessoa é frequentemente o retrato imaginado pelo preconceito. O sentimento e a atitude que acompanham a dominação e fazem a perspectiva dos dominadores. O preconceito informa expedientes da medicalização e da psicologização.
Se a gente for pegar a história do Patrick, das Marias, que são, de forma recorrente, encaminhados pela psicologia e pela sala de aula para serem avaliados, a gente vai ver que o Patrick e a Maria têm uma cor de pele, né? Eles têm uma cor, eles têm uma raça, eles têm um endereço, eles têm um CPF, eles têm uma orientação sexual. Isso é o mesmo que dizer que, ao você pertencer a uma comunidade de destino, você tem um único script possível para a sua história de vida. E nós não vamos esquecer, e a gente já sabe que há um risco grande quando a gente esquece a nossa história, e a professora Alice trouxe aqui para nós, de que tivemos aí, no passado, uma psicologia que se prestou a produzir e ratificar laudos que o tempo todo ia dirigindo a criança que precisava ser corrigida ou encaminhada para as escolas especiais, aquelas que seriam alguém na vida e aquelas que não seriam. Ou seja, a nossa psicologia, revestida do saber científico, ela embasa, ela baliza encaminhamentos que dispõem sobre estatutos e vidas. Então, precisamos estar atentos para saber qual é a vida, né? Para qual senhor a gente vai se implicar aí. E para finalizar, que meu tempo já deu, né? Pode, por favor. Eu quero compartilhar duas outras coisas. Não, antes. Aqui, algumas pistas que a gente pensa lá no campo da educação, porque agora eu atuo num curso que forma educadores, né, professores e professoras, para ensinar o Patrick, para garantir a ele o direito de aprender e se desenvolver. O que eu tenho tentado fazer? Né? Pedir e ensinar e construir junto nas comunidades de aprendizagem de que a gente precisa reparar no que importa na história do Patrick. E aí eu sempre digo, o que importa na história do Patrick para nós? Tudo que diz respeito ao Patrick importa para nós. Não é um sintoma, não é um comportamento de irritabilidade ou de alguém que está desafiando a nós que importa. A gente quer a história toda do Patrick. Voltar a olhar bem o que já foi apenas olhado, uma perspectiva do que o Carlos Scliar vai trazer para nós. Nessa lógica de uma sociedade aligerada, a gente não tem o tempo da pausa para olhar bem o que está na nossa frente. E, rapidamente, a gente olha com o olhar de quem já vai diagnosticando a partir de um recorte que diz de um momento da pessoa. E é absolutamente reducionista, isso não é a pessoa. Precisamos criar outras leituras sobre a existência e sobre os modos de habitar a vida. E, para isso, a gente precisa borrar tudo aquilo que tem nos ensinado sobre o processo de normatização das vidas. Compreender as diferentes formas de aprendizagem e de desenvolvimento humano. Às vezes, o que o Patrick vai nos dizer é que existe uma coisa muito maior do que aquilo que a gente está tentando ensinar por meio de um exercício medíocre em sala de aula. E a gente diz que o problema está no Patrick, que não quer aprender aquilo. Assumir o compromisso com o projeto de educação e o seu diverso. E encontrar o que nos une para fortalecer as nossas lutas. E aí eu juro que eu vou terminar mesmo com a fala de um professor, porque a gente tem trabalhado, e inclusive a Poli estava nesse momento, com esse documentário, numa formação de professores aqui em Florianópolis. E aí um professor, no final, ele pede para compartilhar com a gente uma síntese que ele fez. O professor de inglês, Sinivaldo. Entre tantos meios de ensinar e formas de aprender, eu me perco. Me perco porque não encontro tempo para sentar, respirar, sonhar, repensar minhas práticas imprecisas. Me perdoem os Patricks da vida. A vida também foi severina comigo. Vida essa que tem ideais, classe social, cor, interesses. Mas vem comigo, Patrick. Me dê a mão para ao menos trocar o calor que a vida nos negou. É isso. O Patrick... Nesse caso, o Patrick, ele teve o direito desse calor, né, negado, mas ele também teve a sua vida ceifada. Uma estudante, ela foi atrás da história do Patrick. Acaba sempre mobilizando também no final, né? Onde está o Patrick agora? E aí ela foi atrás, entrou em contato com um dos diretores do documentário, e aí ele escreveu o seguinte para ela. O Rogério Geareta Júnior, que faz parte da equipe de produção.
Em 2015, o Patrick foi vítima de homicídio. O Patrick foi vítima de uma sociedade excludente que temos no Brasil. Tapamos a cara para isso há séculos. E ainda continuaremos tapados caso não surja uma geração disposta a mudar muita coisa aqui. O que sei é que o pai dele faleceu há algum tempo, era o provedor da casa. Atualmente, a mãe e a irmã vivem aqui em Santa Maria. A menina aprendeu a ler. O Patrick teria se envolvido com crack. A morte dele ocorreu em uma região carente de Santa Maria e que fica do outro lado da cidade, onde ele tentava estudar na infância. A equipe do projeto tinha em mente em gravar novamente esse documentário com o Patrick e sua trajetória na fase adulta. Mas, infelizmente, isso não foi possível. A gente não quer mais perder ninguém. A gente não quer mais negar direito. A gente não quer que o Patrick, os outros Patricks, tenham o destino da morte como possibilidade de um vir a ser. E esse compromisso é o compromisso que diz respeito à psicologia que a gente vai ser capaz de construir agora. Gostaria de agradecer as falas. Estão ouvindo? Gostaria de agradecer as falas, pedir desculpas por esse trabalho difícil que é cercear discussões tão importantes, mas que, com toda certeza, nos instigam também a aprofundar, né, e buscar saber um pouquinho mais dessa atuação com compromisso social. Como a escola também é lugar de diálogo, né, e a gente fez questão de marcar isso aqui, abrimos um bloco, então, para perguntas e discussões. Quando eu fiz a minha primeira série, também repeti de ano, e eu costumava sempre ficar olhando para a janela. Então, eu prestava atenção em tudo que estava acontecendo e depois voltava para olhar para a janela. E aí eu repeti de ano só porque eu ficava olhando para a janela. E não conseguia entender direito por que eu estava repetindo de ano. E eu me pergunto, agora eu tenho 46 anos, tenho uma doença mental grave e persistente, como eu disse antes, até o momento sem diagnóstico, então um pouco estou preocupado em saber. Eu não sou um diagnóstico, meu nome é Zvi Lucas de Farias, prazer em conhecê-los. Não sou diagnóstico nenhum. E eu me pergunto se há 40 e poucos anos atrás, se as políticas públicas, se os psicólogos estivessem presentes na minha vida, se eu teria um pouco mais de sucesso financeiro do que eu tenho hoje, porque hoje eu não consigo trabalhar, eu não tenho direito a nenhum benefício do governo, e ainda tenho, além dos meus problemas mentais, ainda tenho que cuidar da minha mãe, que está com alguns ossos quebrados, e ainda tenho o mal de Alzheimer, né? Me pergunto, essas políticas tivessem sido diferentes, a minha vida teria sido diferente? Acho que a gente pode abrir um bloco, né? Talvez de mais 2 perguntas, pode ser, mesa? Se mais alguém tiver uma questão. Já vou chegar aqui mais perto para ver se encoraja alguém a perguntar. Bom, boa tarde para todos. Meu nome é Sagaz. Eu quando estava estudando na primeira, segunda, terceira série, eu só recebia das professoras e dos professores NA. Eu perguntava o que significava NA. Aí ela disse, necessita da atenção. Portanto, vocês não têm dado atenção nenhuma para mim? Por que vocês vão dar uma nota para mim nesse NA? Um NA para mim se eles nunca me deram atenção. Eles procuravam, como hoje procuro, as crianças que têm mais facilidade de se expressar e de se dar bem com o estudo. As crianças que têm mais dificuldade,
raramente ou nunca elas vão ser atendidas por um professor que está sendo mal pago, certo? A criança não tem culpa por o professor estar sendo mal pago, entende? E eu vejo assim que tem que começar pela gente, a gente lutar para que mude tudo isso e que as pessoas, as crianças que têm uma dificuldade, elas sejam atendidas primeiras, entendeu? Porque senão vai continuar a mesma coisa. Eu vejo isso são problemas políticos, certo? Eu estou com 62 anos. Esses 62 anos que eu estou vivo, eu vejo que o partido que é contra o comunismo e contra a esquerda tem dificultado as pessoas de aprenderem mais. E eu fico perguntando como é que uma criança que está no morro vai aprender bem se ela é mal alimentada. Como que ela vai se dar bem na escola? Ela nunca vai ser um presidente da República ou qualquer coisa que seja. Se ela não procurar, se ela não se esforçar, se ela não se matar, se massacrar, ela nunca vai ser ninguém na vida. Portanto, eu queria ser, quem sabe, um governador, um presidente ou alguma coisa, mas não pude, porque os meus próprios parentes são tudo de direita e nunca fizeram nada por mim. E os meus vizinhos são tudo de direita. Se eles pudessem me matar, eles me matavam. Eu vejo que a gente tem que lutar até correr sangue nesse país para que possa mudar. Se a gente não fizer uma guerra com arma ou pedaço de pau, alguma coisa, não vai adiantar nada. Porque só conversar não adianta de nada, porque até hoje eu sou o que sou, pelo esforço meu e da minha mãe. E tenho me alimentado muito, muito mal, e tenho, até por eu ser PT, eu tenho recebido o quê? Só coisas do PL, e até a cesta básica que eu recebia, mas a minha mãe, que tem dificuldade de se alimentar, eles retiraram, entendeu? Muito obrigado. Obrigada, senhores. Mais alguém? Aí a gente pode passar. Então, ouvindo o Sagaz falar, meio que eu me identifiquei. Porque eu me lembro que uma certa vez eu terminei meu 2º grau fazendo supletivo, já depois de adulto. E quando a gente atinge uma certa idade, já de adulto, naturalmente, se você não estudou na sua infância, na sua adolescência, enfim, quando você atinge uma certa idade, a sua como que eu posso dizer, a forma de tu aprender se torna mais difícil. E eu me lembro que uma certa vez eu passei minha tia de sangue, professora de química. Ela era professora nessa escola supletiva. Eu fui fazer a matéria com ela e um dia eu estava com dificuldade. Ela olhou para mim e falou: "Você almoçou hoje, não almoçou?" Então, assim, em relação, lógico, tem a ver, sim, o que o Sagaz falou, porque, logicamente, que uma pessoa que venha, porém, não está bem alimentada, não tem condições dela chegar na escola, prestar atenção na aula que a professora está dando. Mas eu tiro como exemplo o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um cara que passou fome, que veio lá de baixo e que deu a volta por cima. Mas nem todo mundo também tem esse privilégio que ele teve. Mas sim, posso afirmar que isso a gente também não pode generalizar. Obrigada. Devolvo para a mesa, né? Acho que são 3 blocos. Bom,
se as minhas contas estão certas, tu nasceu em 1977, não é isso? É? Tá, então eu só errei um ano só. Mas por que eu fiz essa conta, né? Porque o momento, né, em que tu nasceste era um momento em que a gente ainda vivia a ditadura civil-militar no Brasil. Né? E isso é bastante importante para a gente pensar a história, né, de muitas pessoas, muitas que estão aqui, a trajetória, né, escolar de muitas pessoas, inclusive. No teu caso, por exemplo, você deve ter entrado no primeiro aninho, aí num pós-ditadura muito recente, né? E a gente só foi ter, né, a Constituição Federal que a gente tem hoje, que garante o direito à educação em lei, né? Isso é importante a gente pensar. Acho que as outras falas trouxeram, né, o quanto a garantia desse direito, né, ele ainda é precário via as políticas públicas. Claro. E aí eu pensei bastante nisso, assim, nesse momento que era, né? Porque acho que a tua pergunta ela é muito importante para a gente pensar, né? Se somente as políticas públicas elas são o suficiente para garantir, né, o direito à educação, à saúde, à assistência, né? Porque quando a gente faz um debate sobre as políticas públicas, né, a gente vai entender que elas só existem porque a gente vive numa sociedade que é fruto, né, deste sistema capitalista e que é o produtor das desigualdades sociais e que faz com que a gente tenha que ter políticas públicas para reparar, né, todos os danos desse sistema. Então, é óbvio que a gente defende muito as políticas públicas, defende a qualidade, né, do nosso trabalho, de outros profissionais nesses espaços, mas a gente precisa, de alguma forma, também entender por que é que elas existem. Né? E se a gente quer que elas permaneçam existindo ad infinito, digamos assim, né? Ou se a gente vai também lutar para que a gente tenha uma sociedade menos desigual, que produza menos sofrimento ou que não produza sofrimentos, né? Que as pessoas realmente possam ter o que é o mais básico, né, para a sua vida garantido. Né? Então, quando a gente pensa, né, nessa história, pensa o que é, né, ter vivido a escola, né, nesse processo aí pós-ditadura, com a Constituição Federal, que a gente começa a ter os resquícios de criação de políticas públicas, né? E vocês trouxeram, né, referência ao governo do PT dos últimos anos, que foi onde a gente teve um fortalecimento das políticas públicas, um fortalecimento do nosso trabalho da psicologia também nesses espaços, e o como é frágil. Né? Rapidamente a gente viu, digamos assim, né, as políticas sendo rapidamente destruídas, desmontadas, muitos profissionais já não querendo mais atuar nesses espaços e sequer tendo agora, né, ainda concursos públicos para a gente poder atuar nesses espaços. Então, a luta pela vida, né, seja via uma sociedade mais justa e igualitária, seja via as políticas públicas, tem que estar caminhando junto. Agora, uma outra coisa que eu pensei, né, que, ao mesmo tempo, tu nos brindaste hoje aqui, né, com uma escrita maravilhosa, né, uma escrita que também demonstra, né, um espaço aí de aprendizagem via mediação, né, de resistência, enfim, que, ao mesmo tempo que tu, né, expressas sobre si, expressas sobre a vida, e nos ensinou tanto. Né? Então, fico pensando assim, né, o quanto este momento também da tua vida recupera esse lugar da aprendizagem, talvez, né, que em algum momento pode ter sido tão difícil, mas que agora tu também encontra essa potência para nos brindar, né, com a poesia, com a escrita. Isso. Então, obrigada também. Vou repetir, já, eu não sei se todo mundo escutou, mas queria saber um pouco sobre como é hoje em dia a luta pela... sabe, para que as crianças não façam bullying umas com as outras, para que não briguem fora das escolas, porque eu me lembro de apanhar bastante quando eu saía do colégio.
entre outras coisas, durante a minha infância, adolescência e a fase adulta. Eu vou só resumir para não tomar muito tempo. É Lucas, né? Então, eu penso que as questões que vocês colocaram, elas dialogam entre si, e elas apontam para um horizonte, que é de defesa intransigente mesmo, por construção e por garantia de políticas públicas, para todas e para todos e para todos. Quando você traz a experiência de bullying, o Patrick também ele sofreu de forma recorrente experiências de exposição e de humilhação social. E o que a gente compreende é que esse olhar que incide sobre o Patrick, sobre você, ele produz uma experiência que é subjetivada, né? O olhar do outro passa a regular um tanto de quem nós somos. Quando a gente está na escola, e aí a partir dessa perspectiva, né, de uma educação desmedicalizante, antirracista, antissexista, antifascista, a gente quer garantir o direito à diferença, que é a única condição própria da existência humana. Não existe nenhuma outra possibilidade, né, a não ser sermos quem somos. E somos constitutivos de formas diferentes. E isso precisa ser reconhecido, né? Isso, e aí uma questão que eu acho que é importante a gente pensar aqui, que, entre muitas ressalvas, né, no desvio, há uma potência que essa escola massificada muitas vezes não consegue dar conta. E aí ela expulsa da sala de aula, não é evasão que a gente vive, não, é expulsão da sala de aula aquela criança, aquela infância que produz situações que vão desalojar os próprios professores dos seus lugares. Eu também não estou culpabilizando, porque eu sou uma defensora da escola. Eu não sou defensora dessa escola que produz sofrimento, mas eu ainda acredito na escola como uma possibilidade de emancipação de vida. E daí, para fechar, eu quero compartilhar com vocês a fala da professora Maria Aparecida Moisés. Ela é uma médica, pediatra, que discute muito sobre a medicalização da vida e da educação. E aí, numa aula com ela, ela falava assim, numa era, né, marcada por tantos transtornos, ela dizia que ela tinha o TOI, e que, uma vez em contato com outras pessoas, né, o fato de você respirar esse ar, você também era contaminado por esse transtorno. E TOI significa transtorno de otimismo incorrigível. Então, que todas e todos e todes aqui possamos sair espalhando esse transtorno para que outras pessoas, junto com a gente, se somem a essa luta para a gente seguir apostando num outro possível. Somos otimistas incorrigíveis. Então, dessa forma, agradecemos, né, pelo exposto até aqui, também pela confiança de vocês em expor as suas histórias. É uma discussão que, com certeza, não se encerra por aqui.